Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Sementes de Coragem, histórias que inspiram. Hoje estou aqui muito feliz com uma amigona de 1995, mãe, uma super mãe, uma mãe, vocês vão conhecer bem esse jeitinho de mãe dela, que é maravilhoso, uma mãe que inspira, uma empreendedora nata, uma empreendedora, nasceu já empreendedora, uma mulher que tem uma liderança muito potente, muito forte, onde ela se conecta, ela tem essa liderança, é dela, é uma pessoa muito preocupada com o universo, com o planeta, com as pessoas, é uma pessoa que tem muita preocupação sempre com o outro. E eu sou muito feliz, na verdade, de ter a Fernanda como minha amiga e poder colocá-la aqui do meu ladinho para ela poder contar a história dela, que eu já começo a chorar agora, porque o da Fernanda... E começou e eu já tô com o olho cheio de lágrimas aqui. A gente é assim, né? É uma grande amiga. Ela foi uma das pessoas, antes de a Fer se apresentar, gente, vai sair Fer aqui, a Fer é a Fer, vai sair Mi do lado de lá, mas a Fer foi uma das pessoas que, quando eu contei do projeto do podcast, ela falou assim, vai, eu vou estar junto, e não é à toa que ela está aqui como minha convidada de honra. Fer, muito obrigada por ceder o seu momento, que é tão corrido, mas que está aqui comigo, e por dizer, estou contigo nessa. Obrigada mesmo. Ai, amiga, gratidão. que honra estar aqui. A gente já começou, cara, não tá dando certo isso aqui. Eu já gente, eu acho que esse silencinho aqui vai ser pouco, mas vamos lá, a gente vai... Ai, que honra, eu tô muito, muito feliz de estar aqui, de estar participando, de estar interagindo de verdade nesse projeto. E de estar do teu lado, saber que a nossa amizade é uma amizade tão verdadeira, de tanto tempo, tão honesta, que a gente sempre teve juntas nos momentos muito felizes. Mas mais do que isso, a gente esteve juntas nos momentos mais difíceis. Então, eu estou muito feliz de estar nesse momento feliz aqui com você, participando. Muito obrigada. Feliz mesmo, de verdade. Gente, assim, ó, se preparem. Eu já vou dar um spoiler aqui, porque talvez a gente tenha episódio 1, 2, 3 da Fer, porque as duas gostam de conversar bastante e tem uma história muito linda, né? A história da Fer é uma história cheia de capítulos de felicidade, de alegria, de conquista, capítulos de ruptura, capítulos de perda. Então, tem uma história muito linda vindo aí com vocês e para vocês, na verdade. E eu quero, Fer, que você comece se apresentando. Fique à vontade para falar da Fer mãe, da Fer mulher, da Fernanda empreendedora, da Fernanda filha. Dá um resumo aí de quem é a Fer para nossa audiência. Quem é a Fernanda? Fernanda, acho que eu sou uma adulta que às vezes se sente uma criança, mas tentando se... O meu pai uma vez usou uma frase e aquilo me tocou muito forte. E eu acho que conseguiu resumir como eu me sinto também. Eu sou uma eterna desconstrução de mim mesma e do que eu estou aprendendo e do que eu estou vivendo. Quando você começa a empreender, quando você se torna mãe, quando você muda de cidade, quando você muda de país e arriscar. Então, eu sou a Fernanda que eu gosto de viver. Gosto de sentir a vida pulsando, literalmente. E eu vivo no olhar das outras pessoas também. Eu gosto de estar conversando. Vocês falam que eu sou muito fora da curva, porque eu adoro conversar. Eu adoro conversar com morador de rua. Gente, você sabia a história do morador de rua? Você conversar com pessoas totalmente desconhecidas, porque eu realmente acredito que nada, absolutamente nada na nossa vida,
acontece. Por acaso. A Fernanda, eu brinco com ela assim, que a Fernanda é um ser humano muito aleatório, assim, ela vai do 8 a 80 muito rápido e ela tem umas histórias, assim, sério, cara, eu acho que eu vou ter que fazer uma temporada Só de histórias da Fernanda, porque uma só não vai caber nessa temporada. Mas aí são pessoas que entram, que acontecem, eu acho que faz parte, e eu adoro isso. É muito doido, porque eu acho que acaba atraindo realmente. Vai, e assim, ó, eu nunca tinha pensado nisso, assim, que o tio Caio te falou isso, o tio Caio, o pai da Fer, né? E é bem verdade, assim, agora olhando, assim, o que ele falou, é isso, né? Você se desconstrói o tempo todo, assim, a Fernanda foi atleta, né? No começo da vida dela, assim, né? Adolescente, a Fer do vôlei, a Nandinha do vôlei, a Fernandinha do vôlei. Fernandinha do vôlei. Famosa na nossa cidade como a Fernandinha do vôlei. Tu vê como isso é bizarro, né? Porque assim, pra vocês, eu era a Fernandinha do vôlei. Era uma atleta. Não, eu era a Fernandinha do vôlei. Menina que ia disputar Copas Olimpíadas. Então, cara, e pra mim, eu só tava tentando conquistar um lugar. Eu fui ter essa noção de que vocês tinham essa visão adulta. Porque eu jamais tive essa ideia de que eu era a Fernandinha do vôlei. É muito doido. Mas eu acho que é porque, eu acho não, assim, te ouvindo falar, né, eu vejo que é nessa busca que você tem de sempre buscar, de sempre querer o novo, assim. Você estava ali de forma inconsciente, mas querendo ocupar o teu espaço. Claro, mas eu precisava conquistar. Naquele momento, adolescente, a gente está falando isso Sim. de 1900 né? Mas naquele momento e naquela época, né, numa cidade relativamente pequena, nós duas somos de Lages, a galera já sabe que eu sou, mas a Fer também é uma cidade pequena, então, assim, como que a gente vai para outros lugares, para outras cidades? Qual era o movimento que você precisou fazer para se aparecer, entre aspas, para ser vista? Eu acho que você encontrou isso no esporte, né? Assim, então, é que o esporte, ele sempre foi muito desafiador para mim. E, entre outros motivos, eu sempre fui pequena, sempre fui baixinha, e eu estudava em escola pública. Mas eu treinava em escola particular. Então, ali foi quando eu comecei a ter que me desafiar de ter que conquistar o meu espaço. Porque as outras crianças, pré-adolescentes e adolescentes da época, existe uma certa maldade, né? De você... Não é maldade, mas de você cutucar o outro adolescente, a outra criança. E eu sofri muito. Hoje a gente dá o nome de bullying. Na nossa época a gente não era esse nome. Mas eu sofri várias vezes de chegar. Tem um episódio que eu encontrei a pessoa agora adulta. Eu devia ter uns 11 anos de idade. E eu estava indo treinar. E veio 2 meninas atrás de mim. Eu estava com o uniforme da escola. E elas vieram no meu ouvido assim. O que você está fazendo aqui, sua piolenta? Aqui não é o teu lugar. Você não devia estar aqui. Sai daqui. E eu lembro que eu respirei. Eu nunca vou me esquecer dessa cena. Eu lembro que eu respirei e eu falei assim, eu vou fazer elas quererem jogar vôlei comigo. E eu vou ser a melhor que vai estar aqui. E deu 3 meses depois. Eu treinava. Teve o primeiro campeonatinho. Todo mundo queria ser a minha dupla. A piolenta já servia. Então, eu sempre tive que conquistar esse lugar, sabe? Eu sempre tive que... quando eu ia treinar, eu tinha que sair mais do chão, porque eu tinha que compensar pela minha altura. Então, eu estava sempre buscando. Eu nunca estava contente aonde eu estava. Eu sabia que eu precisava sempre buscar mais. E eu fui. Fer, e aí disso assim, né, fazendo essa conexão, eu ia te perguntar o que o esporte naquela época, e você acabou respondendo parte disso, mas o que o esporte lá com aquela garota que teve que se destacar porque era de uma escola pública, treinava com outro grupo, né, um grupo que você não pertencia financeiramente, economicamente, porque você veio da escola pública,
apesar de você ter, né, uma família que tinha que te dava o suporte, enfim, para tudo isso, mas o que do esporte, assim, disso tudo que lá você muito jovem trouxe para a tua vida adulta, lá do esporte, assim, de como que você, porque você falou assim, eu vou fazer com que elas queiram treinar comigo. O que dessa história lá daquela jovem você trouxe para a tua vida adulta para pensar como você faria diferente e o que, porque assim, tem uma história da tua vida que você resolveu sair do país e tentar viver em outro lugar, vai chegar esse momento que vocês vão saber aí. Mas como que você trouxe aquilo tudo que o esporte te ensinou, do quanto você tinha que se desafiar por questões de altura, por questões do preconceito, por querer ocupar o teu espaço, o que você acha que alguma coisa do esporte te trouxe para o empreendedorismo, que hoje você é uma empresária numa cidade, né, na cidade que gera uma economia de Santa Catarina, a maior cidade da economia, né, Santa Catarina, que é Balneário Camboriú. Então, o que você acha que alguma coisa do esporte te trouxe para o empreendedorismo ou foi uma coisa que não? O empreendedorismo é outra história da minha vida. Não, eu acho que ela complementa. Porque o esporte não tem como o esporte não te ensinar disciplina, obrigatoriamente, resiliência e perseverança. Esses 3 pilares. É fundamental, porque senão você desiste fácil. E para você empreender, tá aí, você não pode desistir. Você tem que entrar com tudo e perseverar, porque não é fácil empreender. Não é fácil. Mas se você desistir nas primeiras dificuldades que aparecem, não segue. Então, o esporte com certeza me trouxe isso. Certamente, não, sem sombra de dúvida. Você persistir, sabe? Você, não, peraí, tá difícil aqui, mas vamos lá? Vamos mais um pouco, porque o esporte é isso. Você está cansado, você está exausto, você não aguenta, você acha que você não aguenta mais. Não, mas você vai mais um pouco. Então você não desiste, você... E tem uma tocada do esporte também, não só físico, né, Fer? Tem uma pegada do emocional também, emocional, né? total. Você trabalha muito emocional. Eu fui capitã do meu time por alguns anos, porque eu pegava categorias diferentes. Eu joguei muitos anos vôlei. Eu joguei vôlei, eu fiz ginástica olímpica. A gente se encontrou na ginástica olímpica. Na ginástica olímpica, momento, né? Depois, quando eu parei de jogar vôlei, eu fui treinar atletismo, fui velocista, fazia salto em distância, eu fiz... Isso sem muito treino, porque eu realmente, de fato, eu tinha muita facilidade para o esporte. Era muito natural para mim. E eu gostava de estar em movimento. Não é à toa que a minha pequena, né, como é que fala? Temos uma mini atleta vindo aí. A fruta não cai longe do pé. Eu sempre gostei do movimento, sempre. Nunca Mas é você, Fer, assim, como tua amiga, te conhecendo há tanto tempo, assim, já, de tantos momentos que a gente teve juntas, você não, vou usar um termo assim, você não é uma água, um mar calmo, né? Você é um mar muito agitado, assim, não consegue ficar no mesmo lugar ao mesmo tempo, por muito tempo, não que você não consiga ficar no mesmo lugar. Mas as pessoas confundem isso, o que tu tá falando sou eu, mas elas confundem com temperamento. Não. E eu não sou. Não, temperamento é bem diferente. Eu sou muito tranquila, mas eu não gosto de ficar parada. Às vezes eu falo assim, Fernanda, o mundo tá desabando. Bora, vamos lá, vamos tentar. Vai dar tudo certo. E aí, voltando um pouquinho da tua história, a Fernanda tem uma história de empreendedorismo pela família, né? O tio Caio e a tia Rita eram empreendedores da cidade, no ramo da gastronomia, e a Fernanda segue essa história. E aí, que momento assim da tua vida você falou, eu vou continuar esse negócio aqui de empreendedorismo na gastronomia, ou você veio para ti esse presente? Não. O universo te não, foi a vida. Foi a vida. Foi como as coisas foram acontecendo para mim. Eu cresci dentro do restaurante. Os meus pais tiveram um restaurante, acho que foi mais de 30 anos, lá em Lages. Então, eu literalmente cresci dentro de um restaurante. Eu não queria restaurante para minha vida, nem de herança, porque era muito puxado. E eu via, né, os meus pais trabalhando. Mas, lembrando agora, falando contigo, eu lembro, essa veia empreendedora minha sempre existiu, Michele.
Porque quando eu era pequena, mas daí agora pequena eu tô Por que as voltando. pessoas têm que contar as histórias? Eu tô aqui voltando também, lá né? atrás, com 8, 9 anos de idade. Antes dos meus pais ainda terem um restaurante, eu fazia o meu pai comprar miçanga para mim. E eu fazia, como hoje em dia as crianças também fazem. Mas lá, gente, a gente tá falando isso, não vamos falar em tempo para não, mas é há muito tempo atrás. E o meu pai comprou, o meu pai sempre embarcava nas minhas loucuras, é isso que eu achava o Eu máximo, assim, era meu pai como é que era era? O o investidor. investidor. Ele comprou na época aqueles que se vendia antigamente, se vendia muita joia dessa forma. Não lembro o nome. Era um mostruário. Mostruário. Isso, era um E assim, mostruário. né? E era um mostruário de joia. O meu pai comprou um mostruário para mim, tá? Para eu poder colocar miçangas, fazer os colares, pulseiras e eu saía no calçadão em Lages no sábado à tarde, Já tinha uma veia empreendedora. porque eu aí. queria ter o meu dinheiro. Eu não queria o dinheiro dos meus pais. Eu queria ter o meu dinheiro. E eu lembro desse sentimento, que é o mais louco quando eu paro para pensar. Eu lembro que eu já tinha essa vontade de ser independente. Eu já tinha. E eu fui crescendo, fui para o esporte. Quando eu estava na escola, que eu tive eu estudei, no final, eu ganhei bolsa de estudos para estudar numa escola particular. E lá tinha muitos estudantes de fora do país, os intercambistas. Então eu tive vários contatos com eles. E eu já tinha essa vontade, e quando eu tive esse contato com os intercambistas, eu tinha certeza Isso para que fora. eu queria muito ir embora. Mas eu não queria ir embora dependendo dos meus pais. Eu queria ir de forma autônoma, eu queria ir por mim, eu queria fazer acontecer, entendeu? Deixa eu segurar uma parte agora. O que você, agora, antes que eu esqueça, porque é assim, né? Vai. O que você falaria hoje para as meninas que estão te ouvindo nessa fase da vida e que ainda estão morando com seus pais e que ainda dependem financeiramente dos seus pais, né? A gente tem uma classe social no Brasil que não tem os privilégios de terem pais com famílias que podem te mandar para fora para estudar. Não é uma totalidade no Brasil, a gente conhece isso. Mas o que você diria para essas meninas que estão com essa vontade ali latente de querer alçar novos voos, querer ir para fora, mas que financeiramente não conseguem ter o apoio dos pais, tem o apoio dos pais, né, emocionalmente para ir, mas o que você diria? Porque você tem isso, você tinha isso no teu DNA, de ter esse empreendedorismo, de, opa, vou pensar, vou fazer as coisas com o meu dinheiro porque eu quero sair daqui. Qual o recado que você daria para essas meninas que nesse momento estão te ouvindo, te assistindo e pensando assim, era isso que eu queria para mim. Eu queria sair do país para estudar fora, ver novas culturas, aprender lá fora, como que é lá fora. O que você diria para essas meninas? Qual é o caminho que você daria de conselho para elas? Eu acho que o primeiro conselho Não só que para eu as daria, meninas, né? Pode ser que tenha mulheres mais adultas que mulheres, queiram ir, homens homens que queiram ir nesse momento. eu acho que a primeira coisa é assim, ó, primeiro que nunca desista do teu sonho. Não fala assim, eu sou merecedora. Eu mereço. Eu mereço, sou merecedora, eu mereço. Pessoal, gravem essa frase. Eu acho que isso é fundamental. Não desistir. Não, mas é muito difícil porque se você já começa a empregar esse tipo de energia, você já vai para esse caminho. E eu nunca permiti que esse sentimento tomasse conta de mim. Embora os meus pais não tinham condições de me mandar para fora do país. É o que eu falei, né? A população, Eles não tinham, não. Ao contrário, assim, eu via os intercambistas vindo e eu sabia que os meus pais jamais teriam condições de me bancar um ano fora do país, sem eu trabalhar, sem eu ajudar a contribuir. Não existia essa possibilidade. E eu sabia disso, que não existia essa possibilidade. Mas eu sempre vislumbrava. Eu vou. Não sei como. Na época,
Eu não sabia como até... Pô, já vendi miçanga, agora Não, eu vou vou, ver outra eu coisa. vou. Então, acho que o mais importante, quando você é muito jovem, é assim, ó, não desista. Porque as oportunidades, quando você coloca uma coisa, aí entra as coisas que cada um acredita, suas crenças. O que eu acredito? Que quando a gente quer uma coisa muito genuína, e é uma coisa boa, uma coisa do bem, e que vem do teu coração, o universo vai conspirando e vai mexendo as pecinhas para as coisas acontecerem. Para eu poder ir embora para fora do país, eu lembro... Quantos anos você foi? Eu fui com 19. Eu fui com 19. Assim que a gente terminou... A gente terminou o terceirão. Não, na verdade, eu tava com 18. Mas foi na sequência ali, né? Não na levou verdade, muito foi assim, ó. tempo. Eu terminei o terceirão, eu entrei na faculdade e A gente se gostava tanto que a gente foi pro mesmo a curso. gente vai fazer o mesmo curso, administração. Mesma turma. Mas ela resolveu ir pra fora. E eu comecei a fazer inglês. Eu falei, não, eu vou fazer inglês porque em algum momento eu vou embora. Como que eu ia, eu não sabia, mas em algum momento na minha vida eu iria embora, então eu preciso fazer inglês. E olha só, por isso que eu tô falando, a gente não pode desistir. Eu escolhi a escola de inglês em Lages, que sorteava uma vez por ano uma bolsa de estudos. Ah, lembrei. Tá? Para estudar fora do país. Então eu escolhi esta escola. Lembrei. Certo? Ok, comecei a fazer inglês. Eu não lembro a data, talvez setembro, outubro, talvez outubro. Então eu já estava fazendo inglês há uns 8 meses. O professor dono da escola bateu na sala e falou, gente, vai ter a festa, vocês precisam vender os ingressos para a festa ou vocês precisam ir à festa. Perguntei, só vai concorrer à bolsa de estudo quem estiver presente na festa? Ele falou sim. Eu falei, a bolsa de estudo é minha. E todo mundo, Tô decidida, é meu. Falei, gente, a bolsa de estudo é minha. Eu já tô avisando para quem aqui é da minha turma, a bolsa de estudo é minha. Enfim, a gente tinha um mês para vender os ingressos. Vendi os ingressos. E eu namorava na época, e eu virei pro meu namorado e falei assim, eu vou embora? Eu vou ganhar essa bolsa de estudo. No dia da festa, eu falei, não vou na festa. Ah, não vou. Estava trabalhando no restaurante dos meus pais, falei, estou muito cansada. Fui na escola e devolvi o ingresso. Quando eu devolvi o ingresso, o dono da escola virou e falou assim, Fernanda, só concorre à bolsa de estudo quem estiver na festa. Eu falei, me dá esse ingresso porque eu vou voltar para a festa. Eu vou para a festa porque eu vou ganhar. Fui, trabalhei no restaurante, saí do restaurante por volta de umas 11h30, 15 para meia-noite. Falei, não vou na festa. Ai, tá tarde, eu tô cansada. Nunca gostei de balada. Nunca foi a minha praia tal de balada. Para mim, festa que termina às 10 horas da noite é a melhor festa do mundo. Hoje em dia essas festas começam às 10, sabe? Pois é. Enfim. Falei, não, mas peraí, mas eu vou ganhar. E eu não vou estar lá e vou me arrepender pro resto da vida. Eu vou na festa. Libriana. Mas era um sorteio? Era um sorteio. Boa, Libriana. Falei pro meu namorado da época, falei, vamos. E que resumindo, fui pra festa. Fomos os últimos a entrar na festa. Fecharam a porta, porque ia começar os sorteios. Antes que pense que não tinha só a bolsa. Tinha camisetas, canetas, livros, enfim, eram, sei lá, umas 10, 12 premiações. E por último, era a bolsa de estudo. Enfim, resumindo a história para ti. Sei que começou o sorteio, eu estava bem atrás, porque fui a última a chegar na festa, tal. E sortearam, foram sorteando, não sei o que, meu nome não saiu. E por fim saiu meu nome. Eu não tinha ouvido o que tinha sido sorteado. Você achou que era uma caneta? Eu achei que eu tinha ganhado 6 meses de escola de inglês gratuitas, o que já era ótimo também, mas eu te confesso que fui um pouco chateada, porque eu queria a bolsa. Só que as pessoas começaram a gritar, ela merece! Ela merece! Eu ainda não entendi. Quando eu cheguei na frente, eu parei e todo mundo batendo palma para mim, todo mundo batendo palma.
E eu cheguei, parei ao lado do dono da escola, porque era ele que estava fazendo sorteio, virei para ele e falei assim, que eu ganhei. Aí ele virou, Fernanda, você ganhou a bolsa de estudo para Londres. Falei, para. Imagina, cara. Você tá brincando. 18, 19 anos. Ou seja, eu queria, eu acreditava, mas na hora que aconteceu, eu não acreditei. Eu falei, não pode que o universo fez isso. Ele falou, Fernanda, é sério, Fernanda? Você ganhou a bolsa de estudo para Londres. Ele falando baixinho, né? Eu falei, tá zoando. Ele falou, e daí quando eu vi, e daí eu ergui a cabeça e eu vi todo mundo, ela merece! Porque tava todo mundo lá e eu falava para todo mundo que eu ia ganhar. Cara, eu não acreditei. Eu fiquei assim, e daí foi assim a minha história. Eu podia embarcar em dezembro daquele mesmo ano. Eu falei, não posso esperar? Ele falou, pode. Eu me preparei um ano a mais, me organizei, estudei um pouco mais de inglês, que na minha cabeça eu estava me preparando. E minha mãe fez eu ir para psicóloga, porque eu estava muito bem resolvida. Como que foi isso, assim, na sua casa? Ok, você com 19 anos, ok, né? Não tão ok naquela época. Com 19 anos, como que foi para você, assim? Você vai sair da casa dos seus pais, mas você não vai sair da casa dos seus pais para morar na esquina. Você não vai sair da casa dos seus pais para morar a 100 quilômetros. Então, você está saindo da casa dos seus pais pela primeira vez na vida para ir para um outro país, com outra cultura, desconhecidos, sozinha, porque, afinal de contas, Sim. foi isso que aconteceu. Eu não tinha nem 20 anos. Então, mas é que o meu pai e a minha mãe sabiam a filha que eles tinham. E eles sabiam que não tinha nada, que eles me dissessem que ia me impedir, porque assim, ó, eu só precisava pagar a passagem aérea. Tinha uma reserva das e miçangas. podia parcelar. Ela tinha a reserva das miçanguinhas. E podia parcelar. Então, meu pai ia me ajudar a pagar. Nesse um ano, eu, trabalhando num restaurante com os meus pais, guardava real por real, para poder ter um pouco de... Na época de... Eu troquei primeiro para dólar, para depois a gente trocar por libra esterlina. E eu sabia que eu tinha um mês em Londres, onde eu tinha a alimentação, eram 2 refeições inclusas. Era café da manhã e jantar. E um teto para dormir. Por um mês? Por um mês, 30 dias. E a escola paga? Ou seja, qual era a minha despesa até então? Pagar a passagem aérea e a alimentação do almoço, que eu podia fazer lanches, enfim. Então, era baixo, era possível. Era possível, entendeu? Era possível. O meu sonho era possível. Só que o meu pai sempre soube que... Uma vez eu fui num campeonato, eu tinha distendido a virilha, fui correr no atletismo, distendi a virilha, era uma competição super importante, mas eu distendi a ponto de mal conseguir caminhar. E eu embarcava em 2 dias para uma competição estadual de vôlei. Eu era capitã do time, eu estava machucada. O meu pai virou para mim e falou assim, você não vai. Eu olhei para ele e falei, eu vou. Ele falou, você não vai. Eu falei, eu vou. E a gente embarcava, era uma sexta-feira de manhã cedo, 6 horas da manhã, eu bati no quarto dele, ele olhou para mim e falou assim, você precisa de dinheiro? Ele já sabia que ele me conhecia. E quando aconteceu a história de Londres, foi a mesma coisa. Ele sabia que ele não ia conseguir me segurar. A diferença era que ele achava que eu só ia ficar os 30 dias. Porque na época eu namorava, eu nunca tinha saído de casa. Então ele achava que assim, é um território seguro. Vou ajudá-la. Não vai ser nós que vamos impedir o sonho dela. Eles sempre souberam que eu tinha essa vontade de conhecer o mundo, de explorar o mundo, por conta dos intercambistas. Uma vez, uma intercambista ficou na nossa casa por uma semana. Mesmo não tendo lugar para ficar, a gente dividiu cama, ela ficou. Então, ele sabia disso. Então, o meu pai e a minha mãe nunca foram pessoas de me dizer, naturalmente, nada que corresse risco, né? Eles nunca foram de dizer não. Eles sempre foram assim, faça. Faça com segurança. Faça o bem. Faça bem feito. Vai viver. Não fazendo nada de errado, vai viver. Vai ver. E aí? A Feira embarcou e foi para Londres. Eu fui viver. Como é que foi a experiência? Cara, eu fui viver. De ir
para Londres, viver totalmente sozinha, sem rede de apoio alguma, a quilômetros de casa. Sem falar inglês, que fique um adendo bem, bem claro. O inglês Assim, básico não, o The Book is on the Table. E era o... né, eu estudei um ano, mas mesmo assim, você tá lá vivendo, no dia a dia, convivendo. Porque você vai e você fica numa casa inglesa, convivendo com muita... O programa que na você maioria, fez, né? na maioria das vezes com intercambistas também, pessoas de outros lugares do mundo. Mas era tão certo para mim a minha ida, assim, e o meu pai nunca me falou que eu voltava em 30 dias. Eu sabia eu sentia que ele... Tio Caio já sabia. Ele achava que eu voltava em 30 dias e eu saí do Brasil falando, eu não volto. Eu avisei todo mundo, deixei bem claro, eu não volto. E quando eu fui para lá, eu sabia que tinha tempo. Não, era como é que chama? Ampulheta? Ampulheta. Acho que é ampulheta. Acho que é. É um cronômetro, vai. Um cronômetro. Eu sabia que eu tinha 30 dias. Eu precisava achar um emprego em 30 dias. Ou seja, você não foi só para estudar na tua cabeça. Não, tava tudo resolvido na minha cabeça. Tava tudo isso certo. Só na sua cabeça. Sim, tava tudo certo. E aí chegou os 30 dias, hora de voltar para casa. Para Fernanda, não. Não. Na minha cabeça nem passou. Mas ok, para os seus pais o recado tinha que acontecer. Não, porque na hora que eu consegui emprego, eu já avisei. Falei, já estou trabalhando pro Brasil, eu não volto. Quanto tempo você ficou? 2 anos e meio. E eu voltei porque na época o meu ex-namorado queria muito voltar, tava com muita saudade da família e tal. E eu voltei. Mas ele não foi com você, né? Não, ele foi depois. E eu voltei na seguinte condição. Porque eu tinha trancado a faculdade, né? Então eu não tinha perdido, estava só trancado. Eu voltei com a seguinte condição: ok, eu volto. Isso era maio. Em dezembro eu estou embarcando para os Estados Unidos. No Brasil eu não fico. Ela ficou. Eu quero viver. Então, combinado. E de fato foi assim que aconteceu. Mas eu vivi, foram 2 anos e meio, assim, que Londres é minha paixão. Eu não tive coragem de voltar a Londres até hoje, porque eu não sei como seria o meu sentimento de estar lá, porque eu amo Londres. O que você trouxe de lá que complementou aquela Fernanda inquieta, aquela Fernanda que hoje é empreendedora, para a gente já ir para a tua pauta né, para tua personagem empreendedora. O que você aprendeu de lá que você trouxe para cá e que você hoje diz assim, talvez se eu não tivesse vivido isso, eu não estaria onde eu estou hoje. Estou te falando como empreendedora. Você trouxe alguma coisa de lá que mudou isso para você? Foi diferente no empreendedorismo? Assim, liderança, eu acho que uma das coisas que mais me marca, trazendo para nossa conversa, eu tive um chefe lá que ele virou um grande amigo e a maneira como ele liderava, eu acho que foi ele que me transformou, que abriu esse caminho para quem eu sou hoje como líder dentro da minha empresa, dentro da minha equipe. Ele não fazia com que a gente trabalhasse para ele. Ele fazia que a gente trabalhasse com ele. Era juntos. E eu não estava acostumada com esse tipo de liderança. Porque eu nunca tinha trabalhado fora. Sempre foi no restaurante, eu sempre fui no restaurante. Então, o único modelo de liderança que eu tinha era do meu pai. E daí era um modelo de liderança familiar, né? mas era o meu pai. Não era um chefe, era o meu pai. Então a gente batia de frente. E eu era uma adolescente, uma jovem. E quando eu morei lá, essa experiência me trouxe muito essa visão de como liderar, sabe? Então, me transformou, certamente, me transformou na maneira como eu lidero hoje. A minha equipe tem muito a ver com o Wade, o inglês com quem eu trabalhei lá. Como que foi a transição da saída de Lages e vir para Balneário Camboriú? Como foi?
Agora eu vou dar bem em detalhes para ficar bem legal. Dia 2 de novembro, eu Até a data. solteira, feriado. Sim. Balada, solteira, com amigas lá de Lages. A amiga tinha apartamento em Balneário. Vamos para Green Valley festar o feriado inteiro. Show de bola. Viemos. Nossa, Naquele momento veio uma Fernanda balada, assim, não gostava, mas eu vou. tava solteira? Vou pra balada. Solteira, minha filha. Ó, bora. Eu lembro exatamente esse momento que aconteceu. Eu estava com o carro dos meus pais, meu pai tinha me emprestado pra gente vir. Eu peguei o carro, era de manhã cedo, devia ser volta umas 6h30, 7 horas da manhã. E eu estava passando na Atlântica. Na verdade, eu vim numa rua reta que deu de frente para a Atlântica. E eu olhei e falei assim, eu quero vir morar aqui. Dia 2 de novembro. Eu falei, eu quero muito vir morar aqui. É o meu lugar. Dia 20... Que ano? 2009. A gente veio em 2009, a gente veio. Dia 2 de novembro, tá? E foi... Veio, cara, quando essas coisas acontecem comigo, assim, foi do coração, é isso que eu falo. Quando ele é genuíno, quando ele é verdadeiro, foi muito forte. Foi muito forte. Dia 2 de novembro. Dia 20, estava tudo certo para eu voltar embora para Londres. Eu embarcava dia 10 de dezembro. Tá? Tava tudo certo. Tudo resolvido. Passagem comprada. Eu já sabia onde eu ia ficar, porque nessa altura eu já tinha amigos que moravam lá. Já tinha mais de 2 anos que eu tinha voltado de Londres. Então, mas estava tudo certo. Dia 28 de novembro, eu embarcaria dia 10 de dezembro, certo? Dia 28 de novembro era aniversário da minha avó, lá em Lages. Minha avó, matriarca, poderosa, era que comandava a família, dona dela mesma, dona de si. Sempre vinha a família toda, de todos os cantos. Curitiba, Floripa, Laguna, todo mundo se reunia. Minhas primas de Curitiba. Conversa vai, conversa vai. E aí, Fer, como é que você tá? Não sei o quê. Não, tô embarcando para Londres agora dia 10 de dezembro, tô voltando, não sei o quê, tô solteira, tal, tal, tal. Fer, não quer ir embora para Balneário? Eu já... A avó e o vô, eles não têm mais condições de tocar a vovó de Lecta. Eles não têm mais saúde para isso. Você não quer comprar? Para você, eles vendem. 12 dias antes de embarcar isso. 12 dias antes de embarcar. E eu falei, não, agora não dá, eu tô com tudo comprado e tal. Mas eu volto, porque daí a minha ideia era ir para Londres, eu ia ficar 90 dias em Londres e eu queria voltar para terminar o TCC da faculdade, porque daí eu queria concluir a faculdade. E daí eu falei, não, em fevereiro eu volto e daí a gente conversa. Não, eles não têm saúde. Eles não aguentam passar essa temporada. Você não tá entendendo. Ou vai fechar, ou você compra ou vai fechar. E foi uma conversa assim, do nada. E eu cheguei pro meu pai e falei para ele. Falei, pai, a Carol veio me falar da vovó de Lecta. Carol, minha prima. Veio falar da vovó de Lecta. Eles veio me oferecer. Meu pai olhou para mim e falou assim, vamos. Tio Caio... Por quê? Investidor. Não, amiga. Não, investidor de... Meu pai sabia que eu não voltava em 90 dias. Vou achar um meio de deixar essa menina no Brasil. Chega. Nunca me falou nada. Que fique bem claro. Ele nunca falou não vai. Nunca falou nada. Absolutamente. Tudo que eu falava para ele, ele estava ali me apoiando. Meu pai sempre foi esse cara. E daí... Só que ele sabia que eu não voltava. E depois, no fundo, eu estava me enganando. Eu também tinha certeza que eu não voltava em 90 dias. E ele falou, Vamos comprar a loja. Não. Vamos para Balneário ver, vamos entender. Amanhã a gente sai, vamos fazer um bate-volta nós dois. No outro dia a gente fez um bate-volta. Eu e ele dentro do carro. Viemos para Balneário. Fomos conhecer a loja, porque até o meu pai conhecia. Porque os antigos proprietários, a dona Dulce e o seu Valfrido, ensinaram os meus pais também a fazer massa. Que quando, há 1 bilhão de anos atrás, os meus pais ainda nem tinham um restaurante, o meu pai tinha um boteco, que se chamava Boteco do Caio. Por isso era o Boticaio. E eles ensinaram os meus pais a fazer massa e eles vendiam massas congeladas também, no boteco. Então, eles conheciam.
Eles conheciam, obviamente, porque o irmão do meu tio de sangue, é casado com a filha deles, seu Alfredo e a dona Dulce, a tia Grácia. Então, eles também me conheciam de criança, mas a gente não tinha muita convivência. E quando eles me viram, eles falaram, não, para Fernanda... A gente abre esse... Para Fernanda, porque a vovó Dilecta era um filho para eles. Sim, era história, né? Era uma história, né? Eles... Meu Deus. Então, eles preferiam fechar do que vender. Mas quando eles me viram, tipo assim, não, para Fernanda vai fazer sentido. Vai fazer sentido, vai ter continuidade. Enfim, a partir daquele momento, eu e meu pai, a gente voltou e começamos uma negociação para chegar em valores, em possibilidades do que era possível, do que não era, para poder comprar a vovó Dilecta, para eu não ir embora para Londres. Dia 10 de dezembro, dia 7 de dezembro, eu estava arrumando uma mala. Eu não sabia se eu arrumava a mala para embarcar para Londres. Londres ou para vir para Balneário. E eu precisava tomar uma decisão. E eu escolhi vir para Balneário. E aí, Fer? Uma das coisas, assim, né? Uma das tantas coisas que tem em todo esse episódio da tua vida, desse livro do empreender, né? Você veio para Balneário na alta temporada, em 2010, né? Dezembro de 2009. 9 para 10. Balneário Camboriú, numa das avenidas mais movimentadas, se não a mais movimentada na questão de negócios, né? Sem entender absolutamente nada daquele negócio. E aí com 2 agravantes para mim. Jovem e mulher. Como que você fez para hoje, em 2026, ter continuado a história da vovó Dilecta, porque existe, né, o honrar aquela história, né? Quem te conhece sabe o quanto você deu importância e relevância para isso, né? Em momento algum você, lógico, à medida do tempo, vocês foram reestruturando a loja, reestruturando os produtos, enfim, né, a forma de vender, mas sempre respeitando muito a história da vovó Dilecta. Mas como que foi chegar nessa época e hoje, em 2026, estar no mesmo espaço, com o mesmo aconchego que a história traz, né, da vovó Dilecta, e permanecer dentro daquele ambiente como empresária, dentro de tudo que a gente sofreu nesse período de pandemia, economia, o que você vê que você fez de diferente? Mas lembre-se, menina, jovem, e uma mulher chegando em Balneário Camboriú para ir empreender. O quanto você teve que lutar para tomar o teu espaço. Por mais que existisse ali uma estrutura já, né, de nome feito, mas não era mais os mesmos donos. Não, eu tive que conquistar, eu tive que conquistar o meu espaço, porque na época, eu acho que eu estava com 25, 26 anos, eu era jovem, exatamente o que você falou, jovem e mulher. E aquela mesma menina que eu te falei, que veio a outra colega falar que a Piolenta não devia estar ali, foi essa mesma menina que estava em mim ali quando eu peguei a loja. Tipo, não, eu vou fazer acontecer. Eu me dei um prazo. De fato, eu me dei um prazo assim. Eu falei, eu vou fazer essa acontecer. Eu vou fazer acontecer. Eu tenho 5 anos. Eu tinha parcelado a loja, agora eu não lembro, em 3 ou 5 anos. Eu falei, eu vou fazer acontecer. Eu vou dar meu sangue aqui, eu vou trabalhar 12 horas por dia, se for preciso, de domingo a domingo, mas eu vou fazer acontecer. E vai dar certo. E não foi fácil. Porque, de fato, ser mulher... eu tenho um fornecedor de queijo, que ele é lá de Capinzal. E ele fala até hoje para mim. Ele fala assim, quem diria, Fernanda? Eu jamais achei que você ia dar certo. Você, daí eu tô falando, né, numa pessoa, falou assim, uma menina jovem, nunca que eu achei, nunca. Você tá de parabéns, ele fala até hoje isso pra mim, assim, porque ninguém acreditava.
Porque eu tive que me impor, eu tive que... E tem algumas coisas, assim, e daí são atitudes, são coisas pequenas que ao longo da minha trajetória de vida, que o meu pai também trazia muito. A minha mãe sempre foi um grande espelho, porque a minha mãe sempre foi uma mulher muito de se impor. Eu sempre admirei muito a minha mãe. Sempre admirei o jeito que ela se arrumava, o jeito que ela se A tia Rita comportava. sempre foi fora da curva, assim, né? Ela Sabe? Eu foi. sempre... E é até hoje, Até né? hoje, ela tá com 70 anos e a minha mãe esses dias me chegou de cropped. Eu falei, mas era só que me faltava. E linda, né? Então, assim, eu sempre Mas admirei. é isso, né? Pegando aí essa fala, assim, ela sempre Eu já tinha um espelho. foi dona de si, ela sempre soube que ela podia ser, com todo respeito. Ela e o meu pai tinham os conflitos dos dois e era conflitante justamente pelo fato... Porque pro meu pai era muito desafiador, veja bem. O meu pai criou 2 filhas super empoderadas. O meu pai, ele fazia questão de que eu e a minha irmã, que a gente tivesse voz. Mas ele não queria que a minha mãe tivesse voz. Então era muito contraditório. É cultural também, né? Exato. Dentro da época em que ele foi criado, enfim. Então, era muito eu sei que também para ele era contraditório. Ele não queria que a minha mãe tivesse voz. E por isso eles tiveram vários conflitos. Mas, por outro lado, ele fazia muito... Então, assim, eu tinha a minha mãe, que era um grande espelho, porque a minha mãe já era muito fora da curva desde quando ela era muito jovem. Mas, por outro lado, eu também tinha um pai que me empoderava muito. Ele me ensinava desde cumprimentar as pessoas. A maneira de você pegar a mão. E isso reflete até hoje. Tá, eu e meu marido, a gente chega em algum lugar e eu vou cumprimentar, eu cumprimento forte, eu olho no olho. E fornecedor chega para mim até hoje. Eu sou uma jovem, né? Mas não uma jovem de 24 anos. Não é uma jovem de 24 anos. Aí. Mas é muito engraçado, porque até hoje, chega um fornecedor que não me conhece, e ele chega na loja e fala, oi, tudo bem? Eu falo, oi, tudo, né? Tranquila. Ele fala assim, setor de compras. O Leandro, meu marido, que trabalha comigo, já vira e já fala, é com a Fernanda. E a pessoa olha para mim e fala, oi, então. Eu olho primeiro para a pessoa e falo assim, qual o seu nome? A pessoa fala. Na hora que eu aperto a mão e eu olho no olho e falo, prazer, Fernanda, a pessoa muda. E ela toma outra postura. Ela já me olha assim, tipo, opa, peraí. Mas é você se impondo na sua história, né? É você não é se impondo, se posicionando na sua história e tomando para si porque você acredita muito em você. Eu acho que o ponto aqui é o quanto as pessoas precisam acreditar em si, não é no que... Na sua capacidade. Na sua capacidade, porque a gente ainda vai enfrentar não deveria ser comum, a gente está em passos lentos para isso, a gente ainda vai enfrentar esse tipo de coisa, né? De a mulher ter que se posicionar ou falar mais alto, ou se vestir de forma diferente, ou, né? Infelizmente é isso. Mas eu acho que tanto você contando a tua história e eu vendo a minha história, é exatamente isso, é tomar posse de si. Né? A gente não precisa ter brigas, discussões ásperas, mas é tomar posse de si. É o que você falou assim, olhar para um homem que veio fazer uma venda para você, pegar na mão e dizer, eu sou a Fernanda, eu vou te atender. Muda o jogo, não é? Muda, não? Eu sou a Fer, E muda completamente. É impressionante. A postura, porque a pessoa... Me dá a tua mão. A pessoa, ela vem assim. Daí quando eu cumprimento, assim, né? Mas a pessoa, ela chega a fazer assim, ó. Exatamente. E quantas vezes meu marido ouviu? A pessoa, nós dois, eu fazer isso, e a pessoa virar pro meu marido e falar assim, essa é braba, né? E eu olho e falo, não, eu não sou, eu vou comprar, eu só quero que você entenda com quem você está conversando. É questão disso que a gente fala, assim, de saber... De estar segura. Do que você vai fazer. Estar segura, sabe? Desse papel em que você está ocupando. É não ter medo do papel que você está ocupando. Esse papel de liderança. Esse papel de
de estar ali representando, sabe? Você tá muito segura deste lugar. Eu acho que aproveitando a tua fala, o que você deixa, o que você diria para tantas mulheres? Eu tenho conhecido muito, assim, né? Essa minha mudança de carreira me trouxe muitos presentes, assim. E um deles é conhecer muitas mulheres que são empreendedoras, mas que têm dificuldades de se colocar no mercado por esse receio que acontece, assim, né? A gente vem de uma cultura que majoritariamente os homens empreendem mais, é natural, porque sempre foi assim, isso está mudando, e que bom que está mudando. Mas o que você acha que você, Fernanda, fez de diferente para conseguir se manter como empreendedora? Tem a sua liderança, trouxe toda uma bagagem de ter ido para fora do país, aprendeu muito e trouxe para cá. Seu pai foi um grande mentor, né, na sua história como empreendedor e até como suporte mesmo, né? Tio Caio sempre, é o que você falou, nunca disse não, sempre te apoiando. Mas o que você vê que foi assim principal e que foi o ponto de virada que você sabe, isso eu fiz e foi isso que fez com que eu me mantivesse como empresária hoje dentro de Balneário Camboriú, no teu ramo, independente qual é o ramo que as mulheres desejam estar, o que você acha que foi o ponto principal disso, assim? Não, é isso que fez com que eu me mantivesse aqui. Eu acho que a minha história, como ela foi delineada, como ela foi construída, como as coisas foram acontecendo para mim, que foi construindo desde aquela criança pequenininha lá, a jogadora de vôlei, que tinha que se impor para poder ficar onde estava, daquela jovem que estava num ponto de ônibus em Londres se cagando de medo, mas que sabia que tanto aquela menininha quanto essa jovem sabia que não tinha opção de desistir, quanto aquela outra jovem já com 24 para 25 anos de idade, quando comprou a Vovó de Lecta, eu tinha uma dívida. Era uma dívida ativa. Poderia não dar certo, né? Eu não tinha opção, porque os meus pais não tinham como bancar a minha dívida. Eles não tinham como pagar se eu não pagasse. Então eu não tinha opção. Eu tinha que fazer acontecer. Então a minha vida ela foi sendo delineada e daí dentro de tudo isso, aí foi a minha trajetória de vida pessoal que foi me construindo. Então assim, eu não consigo ver honestamente a virada de chave. Eu acho que não teve um ponto. Teve momentos cruciais, mas que foram me transformando como ser humano e que refletiram dentro da empresa. Isso sim. Então, isso é uma união de uma coisas, união da né? minha história, né? Certamente, no momento em que a gente engravidou da minha primeira filha e que a gente decidiu trabalhar juntos. Esse é o ponto, assim. Aí, antes de a gente entrar nessa parte, eu sei que estou te cortando, mas assim, só para a gente... porque agora a gente vai para a parte da família, enfim, né? E que tem também uma conexão com a Fernanda empresária. Mas o ponto que eu vejo, assim, você foi construindo, e me corrija se eu estiver errado, a sua carreira, a sua trajetória lá de quando foi, veio e voltou e foi para o empreendedorismo, foi muito se conectando com as coisas que você viveu. Não, eu já tive um problema nesse momento, o desafio ele sempre vem para mim e eu trabalho dessa forma, eu faço isso acontecer dessa forma. E também eu acho que uma coisa que você viveu isso enquanto os teus pais eram empresários e por você viver lá dentro do restaurante muito tempo, né? Eu lembro que você saía da escola e ia trabalhar no restaurante com seus pais, né? Eu lembro disso. Que o sucesso ele não vem da noite pro dia, né? Ele é muito árduo, assim, não tem como as pessoas começarem a empreender agora e achar que daqui um mês, daqui um ano, eu estou no sucesso. A gente está falando que a Fernanda comprou loja em 2009. Exatamente. Isso vai fazer 20 anos daqui 3 anos. Então, eu acompanhei a tua trajetória, mas a gente sabe que não foi e não é nem perto de ser fácil hoje. As pessoas acham que
A famosa, né? É sorte. É Não é sorte. sorte. Então, Não é. existe um lugar de muito desafio, de muita entrega, né? De abrir mão de Abrir muita mão de coisa. muita coisa. Quantos domingos a gente se reuniu como amigas, né? Do nosso grupo de amigos e que você não estava, Exato. ou que você chegava depois. Então, existe Mesmo isso. finais de ano, até hoje. Eu falo... muitas pessoas olham para minha Fernanda é família. empresária. Não, e a Fernanda viajando. Nossa, olha, a Fernanda em pleno mês de março. Agora a gente teve recente, né? Então vou usar esse exemplo. Não ouvi dessa vez, mas... nossa, em pleno mês de março. Fernanda na Patagônia. Sim, gente. Porque enquanto Dezembro, todo mundo janeiro. estava de férias, eu estava em dezembro trabalhando 12, 14 horas por dia. Dia 23 de dezembro, dia 30 de dezembro. Enquanto estava todo mundo preparando em casa, feliz, preparando para as festas de finais de ano. A minha filha, por exemplo, ela gosta, mas eu lembro do meu sentimento de criança, do espírito natalino. Nossa, de esperar o Papai Noel, aquele momento. A minha filha não tem isso. Porque, para ela, isso significa ver menos os pais, porque os pais vão estar trabalhando, porque é a época do ano em que eles mais trabalham. Sim. Então, assim, não é de graça e não é sorte. É muito trabalho, é muita entrega, é muita vontade. E além disso, né, Fer, a responsabilidade que você tem com os teus funcionários nessa época, porque você sabe o quanto a sua responsabilidade ela não acaba naquele funcionário, ele tem uma família. Total. Ele tem que levar o salário dele para casa, ele tem que, né, você emprega ali, hoje você está com quantas pessoas? Eu tenho, acho que 5, mas assim, Mas aí, os meus colaboradores, para mim, é minha família? eu ia falar isso, a Fernanda tem É uma... minha família? É o que você falou, né, que você aprendeu em Londres, de que não trabalham para você, trabalham com você, Comigo. né? Então, existe esse pertencimento deles, né? De saber que aquilo ali é uma coisa que também vai agregar para eles, né? Então, a tua liderança, e eu olho que vem muito disso, assim, eu lembro quando a gente estudava juntas, você sempre se colocou à disposição para fazer as coisas. Tinha que, eu faço. Então, eu acho que isso você traz muito, assim, né, da loja, de se preocupar com as pessoas, do quanto elas estão bem, do quanto, por mais que é difícil ser empreendedora, por mais que é difícil tudo que você vive, é o que eu falo assim, né? Você abre mão de muita coisa, que as pessoas não veem. A gente sabe porque convive com você. E então, o recado que a gente tem que dar, assim, é que não é fácil e que a gente sabe o quanto tem que ter de resiliência, de persistência, os desafios vão vir, e horas é o cenário econômico, horas é o cenário Tem que político. querer. A pergunta que eu ia te falar é o que faz você todos os dias acordar e tocar a loja? Tem que querer. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto. Eu gosto. Hoje eu consigo ver a loja, a Vovó Dilecta, ela não é só uma casa de massas congeladas. O propósito dela é muito maior do que esse. E eu sinto isso, assim. O meu cliente, quando ele entra... Eu tenho muitos clientes... Você sabe o nome dos seus clientes, Eu né? sei, eu abraço os meus... a Josi, sabe? Eu tenho um cliente que vai na porta da cozinha conversar com o pessoal da cozinha. Porque eu tenho muito cliente idoso e que é sozinho. E é lá na loja que eles encontram esse lugar de aconchego, esse lugar de família, esse lugar que eles se sentem menos sozinhos, sabe? Sim. É uma troca, porque eu realmente, genuinamente acredito que quando a gente faz o bem para alguém, esse bem ele reverbera. Eu realmente acredito nesse movimento, de verdade, sabe? Então, para mim é isso, assim, a loja, os meus colaboradores, eles são família para mim. De verdade, eu não falo isso da boca para fora, eu realmente sinto isso para mim. Tanto que os que passaram pela loja, eu sempre acredito que esses que passaram, eles vieram e contribuíram com alguma coisa, mas não era o momento deles ficarem. Eles vieram, contribuíram, levaram certamente e seguiram. E você também aprendeu, né? Quantas coisas você aprendeu? Sempre, todos os dias, com eles, com clientes,
A gente está sempre aprendendo. Volta daí na definição que você me perguntou, a primeira pergunta que você me fez. Eu me desconstruo todos os dias, baseado nisso, porque é sempre uma nova experiência. Enquanto você está aberto... A gente faz almoço lá, né? Sim. Então, a gente brinca que a gente já tem a cota do mendigo, porque a gente faz o nosso almoço, todos nós almoçamos, e todo dia aparece alguém lá para pedir comida. Ah, tem alguma coisa? Tem. Você vem aqui tal horário, porque é o horário... E a gente... Porque é o compartilhar. É o compartilhar, é essa E não é a Fernanda, né? É você com os teus colaboradores ali, né? Que já entenderam que isso... Você sabe que, para quem não sabe, ou muita gente já vai saber, que há 2 anos atrás entrou um carro dentro da loja, né? Da outro podcast, tá? Não, cara, assim, eu acho que você vai ser minha, sei lá, minha sócia desse podcast, porque tem muita cara, história. Daqui a pouco a gente tem que começar a encerrar esse aqui, porque tem ela vai fazer residência aqui no podcast. Entrou um carro dentro da loja. E gente, entrou um carro, o carro bateu e entrou na loja. Ele literalmente entrou dentro da loja. Entrou. Resolveu estacionar na loja. A gente brinca que ele queria tanto uma empadinha que ele resolveu entrar. E destruiu. Depois a gente entra em outro momento em detalhes, mas aonde eu quero chegar com isso? Muitas pessoas vieram nos ajudar, assim, vocês foram lá para buscar a Nola, muita gente veio ajudar. Em quantos dias você colocou a loja funcionando de novo? Em 24 horas. Dias, horas. Em 24 horas. Graças a uma legião de pessoas. Não foi eu e o Leandro. E não foi só eu e o Leandro, não foi só eu, o Leandro, os meus funcionários, meus colaboradores, foi uma legião de pessoas maravilhosas que fizeram isso. Entre elas, um morador de rua. Quando ele passou na frente da loja, era 6 horas da manhã, tá? E ele viu. Era 6 horas da manhã. Não tinha chego ninguém ainda, nem a polícia. Tava só eu e o Leandro nesse momento e alguns curiosos que passavam. Esse morador de rua passou e ele olhou, e ele parou na frente da loja. Eu me emociono. Ele olhou e falou assim: "Na vovó não. Na vovó. Eles ajudam todo mundo. Eles não mereciam isso." Ele ficou parado lá, comigo e com o Leandro. E ele ficou esperando. A polícia chegou, porque a gente não podia mexer em nada até a polícia chegar. A polícia chegou. Cara, ele começou a ajudar a limpar a loja. Porque ele estava sempre lá, sabe, pedindo. E ele sentia que aquele era o momento dele retribuir o que em algum momento a gente tinha feito para ele, sabe? Sem a gente pedir nada para ele. Então, por isso que eu falo, foi uma legião de pessoas, sabe? Foi uma legião, assim, foi muita gente que ajudou a colocar, e eu tô falando, gente, era 20 de dezembro, tá? Não é que foi qualquer data. Eu lembro. Foi 20 de dezembro, a gente tinha ceias de ceia de Natal, sabe? Foi, enfim. Mais uma vez, mais uma história para outro podcast. E aí a gente tem falado muito, né, do Leandro. Uhum. E aí o Leandro chega na sua vida. O Leandro chega na minha vida. O Leandro chega na sua vida. Junto com a vovó Dilecta, sabia? Exatamente, eu lembro disso. Você lembra disso? Foi junto com a vovó Dilecta. Porque eu lembro quando ele me liga. Ele me ligou. Na verdade, ele já contou que ele já te olhava antes, né? Lá. Não, na verdade, tá, não, volta. Na verdade, bem verdadeira, que o Leandro foi meu primeiro amor, né? Eu era apaixonado por um goleirinho quando eu fazia ginástica. Gente, eu era uma criança, eu devia ter 9, 10 anos de idade. E eu olhava aquele goleirinho quando eu fazia ginástica olímpica. Gente, pra quem não conhece o Leandro é alto, bem alto. Na época ele era mais magro, né? Bem magrelo. Imagino eu. Eu conheci ele era contigo. Não, você tá falando. Quando eu era apaixonada pelo aquele goleirinho, ele tinha 11 anos de idade, eu tinha 9, ele era uma criança. Ele não tava nem aí pro mundo. E eu era apaixonada pelo aquele goleirinho. Que, inclusive, eu só fui lembrar que eu era apaixonada pelo aquele goleirinho no dia do meu casamento. Porque a Ju, que foi uma das celebrantes do meu casamento, a Ju fazia ginástica olímpica comigo e a Ju falou: "Você lembra, amiga?" Era o goleirinho. Eu falei, gente, era o goleirinho. Aí o Leandro veio,
né, com o teu apoio, como na loja, né, o Leandro já tinha a atividade dele, era modelo na época, enfim, teve uma empresa em Lages também, mas aí veio e embarcou na tua ideia, na loja, e tá contigo até Na hoje. verdade, o Lê, quando ele veio embora para Balneário, ele veio para seguir a profissão dele, ele é publicitário, então ele trabalhava numa agência de publicidade. E ele trabalhava como modelo para complementar a renda. E eu trabalhava na loja. Quando ele saía da agência de publicidade, ele vinha para a loja para me ajudar a fechar, estava sempre lá comigo. Então, assim, e claro, muito com a visão dele de publicitário das coisas e me ajudava com os layouts, as coisas que precisavam fazer. Quando a gente engravidou da nossa primeira filha, a gente conversou e foi uma escolha mútua que ele ia largar a profissão dele De publicitário. ele ia continuar trabalhando como modelo, porque ajudava bastante na renda, e ele ia trabalhar na loja também. Para quê? Para poder permitir que eu conseguisse me afastar um pouco mais, para poder exercer, então, o papel de mãe. Né? Eu poder assumir com um pouco mais de tranquilidade, né? Sabendo que ele estaria dentro da loja e que eu poderia ficar um pouco mais tranquila e não ficar tão maluca com uma criança recém-nascida. E também, em parte, para ele poder ter mais liberdade, não ter horários tão rígidos, de além de estar acompanhar, além de estar trabalhando na loja, não me ajudando, exercendo o papel dele de pai, de forma mais ativa, participando mais da vida da nossa filha, né? Então... E vocês engravidaram da nossa linda e maravilhosa em 2013. Foi em 2013. Vocês engravidaram em 13, né? Uhum. E aí em 2014, fevereiro de 2014... Ela nasceu. A Luna. E aí nasce a mãe Fernanda também. A gente, tanto eu quanto você, a gente sempre falou sobre isso, né? Que não nasce uma mãe no parto, né? A mãe já nasce na gestação, né? Já vem aquela situação de ser mãe, como é. Eu e a Fernanda, a gente até brinca, né? Que a gente é uma das pessoas que a gente não romantiza a gestação, né? Vem perguntar pra gente falar, não é tudo isso, calma, que não é esse mar de rosa que todo mundo vende pra gente. Embora eu amei... Embora a gente ama ser mãe, né? Não, mas eu amei ficar grávida. Ai, eu me sentia linda, maravilhosa. No começo eu me sentia gorda. E as pessoas faziam tudo pra gente, né? É uma delícia, você não precisa fazer nada, é uma beleza. E aí, vocês foram pais da Luna. E aí, como veio a maternidade neste momento, assim, para Fernanda, naquele dia 11 de fevereiro de 2014? Aí, gente, eu confundo um pouquinho, eu tenho que pensar, porque a minha é 12 de fevereiro de 2015, então tem um pertinho. Por alguns minutos, não é no mesmo dia, né? Então, numa pergunta que você fez lá atrás, essa foi a virada de chave da minha vida como Fernanda ser humano, como Fernanda mulher, como a Fernanda mãe, porque quando eu engravidei da Luna, eu não tinha ainda um sentimento genuíno de querer ser mãe. O Leandro queria muito ser pai. Eu vinha de um quadro de endometriose. Eu não sabia se eu podia engravidar. Tanto é que foi uma surpresa, né? Assim. Super, total. Eu nem imaginava. Porque, imagina, eu parei de tomar anticoncepcional em 15 dias, eu estava grávida. Então, foi uma coisa muito surreal. Então, eu fui desenvolvendo esse sentimento e fui desenvolvendo... Mas a minha gestação foi uma gestação muito linda. Foi uma gestação muito amada. Eu e o Leandro, a gente se amou, e amou ela, e amou a nossa família. Eu não vou falar todo o tempo, porque eu levei uma semana para me acostumar que eu estava grávida. Eu fiquei apavorada no primeiro momento. Eu levei mais tempo, eu acho. Eu fiquei literalmente apavorada. Eu chorava. Eu chorei por 3 dias seguidos. A gente estava no Chile, eu e o Leandro. E eu chorei por 3 dias seguidos. Eu falava para ele assim, e daí entra o que você estava falando, de eu cuidar das pessoas, porque era exatamente esse o sentimento que eu tinha. E, de novo, quando eu falo que o universo coloca as coisas, que nada é por acaso, a gente tinha ficado na casa
Eu acho que ela era uma neuropsicóloga, alguma coisa assim. Num Airbnb de uma neuropsicóloga. Qual a chance disso acontecer? Eu chorei por 3 dias seguidos, porque eu falava assim, minha vida acabou. E o Leandro olhava para mim e falava assim, meu amor, Como assim? como assim a tua vida acabou? Eu olhava para ele e falava, como é que eu vou viver? Me fala. Eu tenho que cuidar do meu pai, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar da minha irmã, eu tenho que cuidar da loja, eu tenho que cuidar da nossa casa e agora eu vou ter que cuidar de um bebê. Quem que vai cuidar de mim? Porque eu não cuidava de mim. E eu não me sentia cuidada. Mas era uma coisa minha. E ela, a primeira coisa que essa neuropsicóloga virou e falou assim, ela virou e falou assim, talvez essa criança esteja vindo para você aprender que você não tem que cuidar do seu pai, você não tem que cuidar da sua mãe, você não tem que cuidar da sua irmã, que a loja, muito provavelmente, seu marido vai tomar conta e que ele vai cuidar de você e que você vai cuidar dessa criança. Mas sua vida não acabou. E que a sua família agora é você, a sua filha e seu marido. Essa é a sua família. São eles que agora você tem que cuidar e se cuidarem. E um cuidar do outro. E se permitir ser cuidada também. Então foi um processo para mim, né, nessa fase e nessa gestação, esse desenvolvimento, né, dessa mãe, Fernanda. E no momento do nascimento da Luna, foi a minha maior transformação como ser humano, sem dúvida. Viveria tudo novamente, sem sombra de dúvida, porque foi a coisa mais difícil, transformadora, mas foi a coisa mais linda que eu vivi na minha vida até hoje, assim. E certamente a mãe que eu sou hoje é por conta da minha história da Luna. Porque, para quem não sabe, né, a Luna, eu tive uma gestação saudável, tive uma gestação linda, sem problema nenhum, nada, absolutamente nada. Me preparei muito para o parto, muito consciente, eu e meu marido, juntos. A gente viveu com muito amor todo o processo. Fomos para um parto natural, num hospital, com médico, tudo como manda o protocolo. E a minha filha nasceu com uma parada cardiorrespiratória. Ela precisou de cuidados. E no momento da transferência de Brusque para Blumenau, ela veio a óbito, 4 horas depois do parto. E eu recebi essa notícia e eu estava sozinha ainda em Brusque. E foi até hoje, e eu já enterrei o meu pai, e eu morro de saudade do meu pai. Morro de Quem saudade. não morre de saudade de Caio? Eu morro de E saudade na tua do casa meu pai. não, teu tio Caio... Meu pai mas foi foi a situação mais devastadora que eu já passei na minha vida, assim, que eu não desejo para absolutamente ninguém no mundo enterrar um filho. É uma dor dilacerante. É dilacerante. Não, nada, absolutamente nada dói mais do que enterrar um filho. Eu não posso dizer que perder um membro do corpo porque eu nunca perdi, graças a Deus, não pretendo perder também. Mas não existe. Então, me transformou, total. Eu não acho que me transformou, não foi que eu deixei de ser e me transformei, e mudei. Eu acho que aflorou. Eu acho que a tradução melhor, pensando assim, é isso, assim. Aflorou aquilo que era em mim, sabe? Do me encontrar, do conectar, do divino, do estar aqui, da vida, da morte, de propósito, do que a gente está fazendo aqui, foi a passagem da minha filha. Certamente foi a grande transformação, assim. E é assim, né, um momento... Enfim, isso também é uma parte da tua história que só quem convive com você, quem te conhece
muito de perto, assim. Talvez eu vou usar uma palavra que para você não seja isso, assim, né? Mas eu acho que você ensinou tanto pra gente naquele momento, no momento que a gente deveria te ensinar alguma coisa, ou que a gente deveria te acolher de alguma forma, né? Você ressignificou a morte de uma forma que eu jamais olhei desse jeito, né? Eu lembro que depois de um tempo, quando a gente conversava, eu disse quando a gente conversa sobre a Luna, de a gente falar que ela teve a missão dela aqui, né? Que foi por pouco tempo com a gente, mas que ela ainda está na gente, está em cada um de nós, né? O Léo chegou a fazer uma poesia dela, enfim, cada um achou um meio de se conectar com ela, né? E ela ensinou tanto você e que ensina tanto a gente, assim. A gente por vezes ia te acolher por causa da sua perda, mas a gente é que era acolhido e a gente é que aprendia com você. A gente falou, meu Deus, como que a Fernanda tá tão inteira nesse momento, assim, né? Lógico, você vê o seu luto dentro do teu tempo, o Leandro muito junto contigo também, sofrendo aquilo, né? Do jeito dele, o teu pai, nossa, o Caio é um ser humano lindo, incrível também, né? A tia Rita, tua família como um todo, as tuas amigas ali com você. Mas eu passei a ver a morte diferente com você. Você me ensinou que não é da forma que a gente pensa que é. As pessoas passam na nossa vida de alguma forma e deixam alguma coisa. E eu sei que o meu presente, assim, eu acho que talvez eu nunca deixei tão claro para você isso, assim, mas o presente que a Luna me deu foi ter a Mi um ano depois, assim. Foi me dar, assim, ao contrário de ti, eu tive problema no parto, né? Aquela coisa toda, aquele medo de ocupar o dia da Luna, né? Eu sempre falava, não pode ser dia 11 de fevereiro, tem que ser outro dia. E eu entrei em trabalho de parto no dia 11 de fevereiro, né? E aí pô, não, mas esse dia é o dia da Luna, não pode ser o dia da Mi, né? E a Mi, muito, muito querida, Muito paciente, esperou chegar 1h da manhã para vir ao mundo, enfim. Mas a gente aprendeu muito com você, assim. Eu não consigo nem descrever que lugar você ocupou na minha vida nesse momento, assim, naquele momento. Eu nem imaginava. No momento em que eu precisava te acolher. E a gente é que foi acolhido. Eu lembro de a gente indo na tua casa, você às vezes não queria falar com ninguém, de a gente sair caminhar com... Como é que era o nome do cachorrinho? Agora eu lembrei, o Thor. E o Thor saía caminhar com a gente, e você ali tentando achar um meio de a gente passar por aquilo, assim. Então, a tua... Não é isso, assim, eu acho que você ressignificou aquele momento pra gente que teve com você, assim. E aí a gente tinha, logicamente, que acho que você e o Lê também tinham muito receio de ir para o segundo filho, né? E agora? A gente ficava muito assim, tá, e agora? Será que eles vão conseguir ter o segundo, visto tudo isso que foi passado? Como que vai ser a Fernanda a partir de agora? Porque existe ali uma cicatriz na nossa cabeça, uma cicatriz muito grande, tanto é que depois você fez a tatuagem, né, dela, enfim. A gente muito preocupados, assim, como vocês iriam para esse segundo, se existia uma segunda gestação, se existia um segundo filho, né? Nós, teus amigos, estou te falando das tuas amigas, sim. assim, né? E aí, né, o Leandro com uma forma de pensar, ele vivendo a dor, e você também. E aí vocês nos deram de presente a Nola. E a Nola ama essa irmã como se elas convivessem todos os dias, assim, é uma coisa linda que vocês colocaram na Nola. Uhum. Porque a Luna sempre esteve presente na vida de vocês. Ela tá todos os dias sim, com vocês, faz né? parte da nossa ela família. Faz parte da história, ela tem o lugar dela na família. Mas que muitas mulheres resolvem não dar este lugar com medo de viver aquela dor intensamente. Então, por isso que para mim você ressignificou isso para você. Foi o momento que ela esteve com vocês e que em algum momento ela voltou para casa,
né? Uhum. Fisicamente, né? E aí a Nola veio sabendo de toda a história dela, assim, né? De tudo que ela traria para vocês, assim. Eu acho que elas duas bem combinaram, sabe? Tipo, a aluna falou assim, ó, eu vou primeiro, vou preparar aquela mãe maluca, aquele pai maluco, vou deixar o terreno preparado para você e depois tu vai. Eu tenho para mim que as duas super combinaram, assim. Mas assim, ó, eu e o Leandro, a gente sempre falou que passar o que nós dois passamos, só existe dois caminhos. Ou te gruda de uma forma como casal, né? Ou te gruda de uma forma quase inseparável. Arrisco dizer assim, a dor, ou ela vai te mandar para caminhos opostos. E a gente, graças a Deus, mas as nossas escolhas, porque a gente se escolheu estar junto nessa situação de dor, a gente se fortaleceu muito como casal. Então ficou muito mais fácil atravessar esse lugar tão dark que foi, porque foi muito difícil. A gente, mesmo ressignificando a vida, a história dela, foi muito difícil. Foi o luto, ele igual para todo, assim, não posso falar como é para um monge, para alguém muito elevado espiritualmente, mas eu mesmo, dentro das minhas crenças, dentro de tudo aquilo que eu acredito, eu passei por todas as Em etapas. algum momento você teve a tua fé abalada, assim, a tua... Eu não... Veja bem, eu nunca me senti castigada. Nunca. Eu me perguntei, por que Deus eu não merecia isso? Nunca. Eu me perguntava assim, que merda eu fiz em outra vida para ter que ter passado por isso? Porque eu tenho que aprender alguma coisa. Ou será que eu sou alguém muito legal, que eu só fui um canal para ela? Sempre foi a hipótese menos favorecida da minha parte. A minha parte, eu sempre pensei mais assim, cara, eu devo ter feito alguma merda muito grande em outra vida e tenho que passar por essa dor para poder aprender e melhorar, e ser melhor, e evoluir em cima disso. E eu e o Leandro, a gente juntos, talvez a gente conversou muito. Nós dois sempre conversamos muito, né? Já, né? Como dá para ver, a gente... então a gente conversava muito o tempo todo sobre os nossos sentimentos, sobre como a gente estava se sentindo, como a gente estava atravessando aquilo. E isso fortaleceu e preparou muito a gente. Só que em momento algum, quando eu engravidei da Nola, foi muito doido, porque assim, a gente não teve medo. Consciente, talvez. Consciente, porque inconsciente, com certeza. Tanto que a Nola ficou pélvica a gestação toda, né? E dizem alguns estudos, tem essa linha de que uma criança pélvica é algum medo da mãe. Então, a Nola ficou pélvica a gestação toda. O Lê, eu lembro do dia que eu conversei com o Lê e que eu pedi para ele, eu falei, meu amor, lembra que da Luna, com 9 semanas, você estava fazendo carinho na minha barriga. Eu estava grávida de 18 semanas, o Leandro não tinha encostado na minha barriga. E daí eu falei, essa é outra criança, é outra história. Tanto que a Luna ficou sem nome por muito tempo. Sei lá, 3 meses, não sei. Nola. A Luna ficou sem nome antes, né? Porque a gente não sabia. A Nola, no momento, e eu descobri que eu estava grávida no dia que nós dois completamos 1 ano de casamento. Vocês também foram os primeiros a ficar sabendo. No dia que eu descobri que eu estava grávida, o Leandro, e obviamente nós não sabíamos se era menino ou menina, né? O Leandro virou para mim e falou assim, a Nola está vindo. Não, 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 não. Essa história não acabou por aqui. A Fernanda tem muito para contar para a gente, mas a história é tão linda, tão cheia de conquistas e rupturas que a gente precisou dividir essa história. Então, se essa história te impactou de alguma forma, se o que a Fernanda trouxe, se as falas da Fernanda
chegar em você de alguma forma, eu te convido para assistir o segundo episódio da Fernanda, que tem muito mais para você ouvir, tem muito mais para te inspirar. Então, fica preparado que a gente está lançando o primeiro episódio da Fernanda e virá um segundo episódio da Fernanda. A Fernanda, como eu disse para vocês, ela é uma figura ilustre e ela me fez fazer pela primeira vez 2 episódios do meu podcast. Ainda bem que são episódios, não temporadas. Então fica com a gente que logo mais sai o segundo episódio da Fernanda. Quem fala com vocês é Michele Calbucci do podcast Sementes de Coragem, histórias que inspiram. Até a próxima!